Graças a Deus, a paz do Senhor, meus queridos seguidores do canal da Bênção, glória a Jesus. Hoje eu vou passar aqui uma palavra que senti no meu coração sobre o perigo do obreiro iniciante. O perigo do obreiro e obreira iniciantes na carreira ministerial. Por que perigo? Se Jesus está com a pessoa, glória a Jesus. Eu vou ler aqui uma passagem na segunda carta a Timóteo. Segunda carta a Timóteo está dizendo no capítulo 2 a preocupação do apóstolo Paulo para com o seu discípulo, o seu obreiro, que era um jovem, que Paulo, pela unção do Espírito Santo, passou quase que a adotar aquele jovem. E Paulo já tinha no seu coração: este jovem vai dar muito fruto na obra. E Paulo, durante toda a sua jornada, aquele jovem foi se amadurecendo, e o apóstolo Paulo já avisava pelo Espírito, ele sentia que aquele jovem ia ser o pastor lá na frente, como foi na verdade. Veja que peso teve Timóteo após a partida de Paulo. Glória a Jesus. Observem, 2 Timóteo capítulo 2, isto aqui é Paulo falando para Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Tem muita gente buscando conhecimentos bíblicos, faz parte, teologia, não faz parte. Isso são conhecimentos e é necessário. Só que ele está dizendo: tu, pois, meu filho, fortifica-te. O que é que você diz para a pessoa que está como que anêmico, fraco, abatido? A primeira coisa que você quer oferecer àquela pessoa: alimento. Às vezes está tão fraco que você não pode oferecer uma concha de feijão, você não pode oferecer outras coisas, porque o momento ali está fraco. Existe um momento que o ser humano, por mais adulto que ele seja, mas por uma consequência de um mal físico, sabe, foi desnutrido por uma situação, e agora ele tem que se alimentar como se fosse criança. É interessante isso, como se fosse uma criança. O estômago desnutriu, o corpo está desnutrido. Aí tem que saber, a orientação médica é muito forte, o nutricionista. E Paulo está dizendo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, olha, e o que de mim, Paulo dizendo para Timóteo, e aquilo que se aprendeu de mim, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes. Quando Paulo estava instruindo, ensinando Timóteo, orientando Timóteo, tinha muitos irmãos em volta, muitos obreiros e obreiras em volta. Por isso que ele fala muito forte, ó: eu que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, vírgula, aí ele entra ainda: confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, não é idoso, idôneos, para também ensinarem os outros. Olha aí, o tempo nosso aqui nesta gravação é curto, mas observe o que eu disse no início: o perigo do obreiro ou obreira iniciante. Por que será? Essa preocupação do apóstolo Paulo para com Timóteo já demonstrava como que o princípio de um perigo
Porque duas situações ele está colocando ali. Primeiro, fortifica-te em que? Feijão, carne? Não. Fortifica-te na graça. Fortifica na graça que é em Cristo Jesus. A graça é tudo, é o poder, é a graça, é o revestimento, é a fortaleza, é a autoridade, é a ousadia. Glória a Jesus. Fortifica. Ele não ia dizer, experimenta dizer isso para você, para uma pessoa que já é um obreiro, uma obreira, e você fala: ô meu irmão, ô presbítero, ô diácono, ô pastor, ô fulano, você que prega, que ora, que fortifica-te na graça. Será que ele vai aceitar? Está cheio de crente aí, soberbo e perigoso. Não vai aceitar não. Glória a Jesus. Só que Timóteo, uma idade bem nova, criado pela avó dele, aí chega o homem de Deus com bagagem, chega o homem de Deus experimentado em prisões, o homem de Deus Paulo açoitado, ele sofreu pelo Evangelho, e ali com certeza a vovó libera o menino para estar com o apóstolo Paulo. Oh, glória! Como que é bom formar obreiro, como que é bom instruir obreiros. E é quando ele fala: fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, e ainda ele recomenda. Uma coisa está dizendo, veja bem, bem forte: fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, e outra coisa é vírgula, ele diz: confia. Glória a Jesus. É muito forte, é bem forte, ó. Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, e o que de mim, diante das testemunhas, ouvistes. Quando Paulo ensinava perante uma reunião de obreiro, perante o povo, porque ali se tornaram tudo testemunha daquilo que Paulo estava instruindo Timóteo. E ainda está dizendo, ó, confia a homens idôneos, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros, homens fiéis e idôneos. A igreja está assim de homens dentro da igreja, nas igrejas, todas as igrejas estão assim de homens, muitos. E Paulo já está tendo uma outra preocupação. A primeira preocupação de Paulo é que Timóteo tinha que se revestir da graça, tinha que ter mais autoridade, tinha que ter virtude, poder para a obra que ele ia fazer. Só que ainda ele se preocupa com uma situação. Ele diz: confia a homens fiéis e que sejam idôneos. Olha aí, está cheio de homens nas igrejas, mas às vezes o Espírito Santo começa a usar uma lente, um binóculo, para ver no meio de tantos homens, cadê o homem fiel e idôneo? Fiel quer dizer em várias circunstâncias. Primeiro, fiel à palavra, fiel a Deus. Agora, fiel a isso aqui, ó, a liderança, fiel ao ministério, fiel diante daquele que Deus usou de uma cobertura ministerial para dar a você numa bandeja de prata e uma maçã de ouro, que é o dom, o chamado, glória, o chamado para ministério. Você recebeu o seu diaconato, você que é cooperador, presbítero, missionário, pastoras missionárias, líderes. Um dia você recebeu uma bandeja, aleluia, meu Deus, uma bandeja de prata. Em cima dela, olha, aqui tem um vidro do óleo santo, uma bandeja de ouro, ou melhor, uma maçã de ouro, uma bandeja de prata. Foi recebido, você recebeu no dia que o obreiro da sua igreja, ou eu mesmo,
colocou a mão na cabeça de alguém e determinou: a partir de hoje você é um cooperador, é uma cooperadora. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Pronto. Foi entregue uma bandeja de ouro, de prata, uma maçã de ouro. Quem daria isso aqui na terra para alguém? Você daria isso? Você nem entende isso, nem tem isso aí. A bandeja de prata e a maçã de ouro dá para alguém. É quando o Espírito de Deus, aleluia, contemplou você. O pastor não te enxerga onde você está. O pastor não anda com você 24 horas. Mas há uma testemunha dentro do seu quarto de oração. Há uma testemunha debaixo do seu telhado, que é o Espírito Santo. Há uma testemunha por onde você anda, é o Espírito Santo. Há uma testemunha no que você faz 24 horas por dia, é o Espírito Santo. Você que é casado, os seus atos com a sua esposa, seu esposo, o Espírito Santo está observando. A sua vida de oração, a sua vida de jejum, a sua vida de examinar isso aqui, o Espírito Santo está observando. O que está no seu coração, pessoas que fazem tantas campanhas para receber um dom de Deus, e Deus dá porque houve busca, e a Bíblia nos orienta que Deus outorga, que Deus dá, Deus fornece aos que buscam. Deus usa quem está mais perto dele. Aí Deus te concede. Teve pessoas que foi usado por Deus, como Felipe, um dos primeiros diáconos. A missão foi dada para fazer uma coisa social, cuidar da finança, cuidar de obra social da igreja. Só que aquele homem tinha uma busca escondida, tinha um particular com Deus escondido. Quando o apóstolo São Pedro disse: escolhei dentre vós, meus irmãos, 7 homens. Ora, 7 homens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está aqui. Não, se fosse assim, meus irmãos, não é assim não. O próprio apóstolo Pedro, sabendo que tinha que ser uma coisa muito dirigida pelo Espírito Santo, o apóstolo Pedro tinha na sua frente uma multidão de homens na igreja, mas ele tirou o corpo dele fora, tirou fora. Por quê? Porque ele disse: eu tenho que chamar homens para lidar com finança, com dinheiro, vai lidar com mulher, vai lidar com moças. Esses homens vão entrar nas casas para levar alimentação, que é a vida social, que até o apóstolo Paulo também ajudou a fazer isso aí por um tempo. Glória a Jesus. Então Pedro disse para a igreja: escolhei vocês aí, ó. Por que ele disse isso aí? Porque na medida que a igreja escolhesse, a igreja ia pelos frutos do homem, pelos frutos do homem. Que fruto que é? O primeiro fruto desse homem dentro de casa, se é marido, se é pai, um filho, pode chamar um filho em cima do altar, o filho do diácono, o filho do pastor, o filho do evangelista, do músico, e fala: meu filho, fala aí, o seu pai aqui prega na igreja, o seu pai toca aí no instrumento, o seu pai é porteiro, o seu pai, agora nós queremos saber, e como que ele é dentro de casa? Dentro de casa ele é pastor também, neném? Eita Deus! Dentro de casa esse seu pai é diácono também? Dentro de casa esse seu pai é o mesmo que toca guitarra e que dá glória a Deus? Sua mãe, misericórdia. Paulo está dizendo: confia a homens fiéis. Então foi levantado ali 7 homens. Que coisa difícil que foi para separar 7 homens idôneos e fiéis. E a prova nós temos que dentre os 7, 2, um deles foi o primeiro mártir após Jesus ter ido para o céu, o primeiro homem que morreu por causa do evangelho, defendendo o evangelho. Tiraram a vida dele, mas ele foi até a morte. Isso é fidelidade. Glória a Jesus. O outro foi tão fiel que, além dele fazer o que ele foi dito a ele para fazer, ele já estava na cidade de Samaria. E o que aconteceu lá? Todo mundo sabe.
O mesmo poder que Deus estava usando os apóstolos, começou a usar Felipe lá em Samaria, com os mesmos dons, porque houve um alvoroço na cidade, demônios sendo expulsos, paralítico andando, Deus curando cegos, leproso. Então ficou todo mundo apavorado. Quem é esse aí? Aí disseram, é um dos diáconos. Oh glória, é um dos diáconos, é um dos 7. Será que tem hoje no meio dos diáconos nas nossas igrejas algum homem que surpreende? Será que temos algum diácono ou algum acompanhante dos pastores que surpreende o povo, a ponto do povo falar, pastor, pede para aquele irmão pregar, pede para aquele irmão fazer uma campanha para nós aqui de libertação? O pastor tem que colocar um binóculo e ficar procurando. Mas se a igreja pedia, é porque viu o testemunho. O povo não ficou em silêncio, o povo contou, o povo reuniu e disse, olha, aquele homem lá tem Espírito Santo, é idôneo e tem caráter moral, tem índole boa, tem nome, põe ele aí. Aí começou, até completar 7. Glória a Deus. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, bem forte, confia a homens fiéis e idôneos e fortifica-te na graça. Glória. E por que é um perigo? Por que é um perigo o iniciante, o obreiro iniciante? É fácil entender. Você que é a irmã que sabe cortar unha, a irmã que é manicure, pedicure, a irmã ensina alguma colega sua, alguém a fazer a mesma coisa. Aquela moça está ali varrendo o escritório, varrendo o seu salão, mas aprendeu. Na hora que ela aprender, ela vai se esforçar para fazer melhor do que você, porque ela já tem no coração dela. Eu não tiro também a razão da pessoa. Ele vai fazer uma coisa, vai alugar um salãozinho, começa na própria casa, já tem a menina lá que vem, a outra, sentada no sofá, até para lavar o cabelo tem que ir lá no tanque, porque ainda não é um salão, mas já está ganhando. É o pedreiro a mesma coisa, o eletricista a mesma coisa, e qualquer outra profissão. Começa a ensinar a pessoa depois que aprende e que já está craque naquilo. Você que ensinou, nunca mais vai ver aquela pessoa. Você vai ver assim na rua, tudo bem, falou, beleza pura. Não é assim que acontece? É. A mesma coisa no Evangelho. O Evangelho é coisa pura, é santo, é obra de Deus. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, você ouviu diante de testemunhas, você me acompanha. Olha, todos os obreiros no Brasil que estão me ouvindo, se você não acompanhar o seu líder, que tem a unção dada por Deus, a unção maior, pensa numa grande cobertura, e toda a igreja e os obreiros estão em volta, debaixo da mesma cobertura. Eu não posso mostrar aqui, mas estou dentro de um galpão bem grande. É como se fosse isso aí. E você está no meio, você é iniciante, você é diácono, você é cooperador, você está iniciando, você está fervoroso, você está com aquela fome de atingir o obreiro, de ser um obreiro e receber dons de Deus. Tudo bem. Aí Deus vai te dar um dom, você busca mais, às vezes você começa a orar mais do que o pastor, mais do que o seu líder, e quem ora, quem busca, Deus dá. Agora, aí que está o perigo, é aí que está o perigo. Quando Deus dá essa graça, o dom, você quer colocar o seu obreiro no bolso, você quer colocar o seu obreiro de lado, por causa de um dom que Deus te deu. A Bíblia diz que os dons são para a edificação da igreja. O seu líder pode não ter o dom que você tem, o dom das maravilhas, um dom que surpreende o povo, um dom de discernir, um dom de pregar, e que você percebe que o seu líder não tem aquele tipo de dom. Aí você põe na sua mente, em um espírito de vaidade e de malícia, eu sei mais do que ele. Tem filhos que aprendeu com o pai e ele se gaba dizendo,
Meu pai é eletricista, meu pai é pedreiro, meu pai é isso, é aquilo. Mas coitado do velho, já estava velho. Hoje eu ensino meu pai. Veja que perigo é. Entre um dom e a bagagem do velho. Aleluia. Entre um dom e a bagagem do seu líder, você nunca vai ter. Porque existe uma unção que Deus dá para o líder, para suportar o que as ovelhas jamais vai suportar. A unção pode ter 10 pastores aqui no altar, mas Deus escolhe um líder. E quando Deus escolhe, a primeira coisa que Deus dá para este líder, sabe o que é? A unção do sofrimento. O que é isso? Lembra de você? Qualquer coisinha não suporta? Qualquer coisinha fica emburrado, como diz o nortista, enfesado, como o nortista diz. Qualquer coisinha quer largar. Quando você para de fazer o que Deus mandou você fazer, é como pegar um cristal e deixar no chão da igreja e vai embora. E o pastor, com muito cuidado, vai pegar de volta aquilo que ele te deu e vai pôr no altar. Ingratidão Deus cobra. Ingratidão Deus cobra, ingratidão Deus fere, ingratidão Deus fere. 3 vezes ele me disse: ingratidão Deus fere. Ele feriu, aleluia, muita gente no passado. Ele feriu, meu Deus, tantos homens que iniciaram humilde, iniciaram aprendendo. E o pouquinho que cresceu, o pouquinho que entendeu. Lembra de Coré? Coré era obreiro também. E ele percebeu que Moisés dizia: Deus fala comigo cara a cara, e fala com vocês em sonhos e em profecia. Coré não aceitou isso. Coré juntou uma corja e disse: olha, vocês estão vendo que Moisés não para de falar que Deus fala com ele cara a cara e com nós só em visão? E ele foi ter uma satisfação com Moisés. Moisés disse: Moisés, ele quis dizer, quem me dera se Deus falasse com todos, cara a cara, seria um prazer. Mas Moisés disse: vamos ver se na verdade. Coré disse uma palavra forte, ele disse assim: ó, basta. É aí que eu quero dizer, aí que está o perigo do obreiro iniciante. O tempo aqui não permite, já vou encerrar. Mas aí que está o perigo do obreiro iniciante. Quando ele diz: basta, não preciso mais desse líder, não preciso mais desse pastor. Só que foi ele que gerou você 9 meses no ventre. Foi ele que passou para você as bagagens das experiências da vida. Foi ele quem vos instruiu no Evangelho. Foi ele que ensinou como entrar por ali, como sair. Você pode ter até os 9 dons, e o seu pastor não tem nenhum desses dons. Mas Deus viu nele qualidade para colocar o peso da obra de Deus nas costas dele para reger. E você estava na regência dele, mas você pulou fora. Minha palavra é esta: você vai pagar por isso diante de Deus. Este silêncio é que muitos estão agora refletindo. É melhor você descer do pedestal e se humilhar e orar por mim. Quantos que quando estavam comigo oravam por mim e quando saíram nunca mais. Tem alguns que ainda mandam uma paz, mandam um abraço ou vêm me ver, mas tem muitos que foram, estão na mesma cidade. Deus está vendo tudo isso aí. Você também tem ovelhas, você também tem obreiros debaixo das suas ordens. Amanhã é outro dia. Deus seja louvado. Glória a Jesus.